desse elenco aí que tá no Ceará, que ainda vale a pena ser aproveitado, se cabe buscar negócio para alguns e dar um refresh, né? Dar uma atualizada nesse elenco usando esse mercado. Tu acha que vão segurar essa galera que tá aí? Um exemplo. Eu cito sempre o Saulo, né? Porque a gente tá mais um jogador que a gente tem uma expectativa muito alta. A gente, não é que a gente teve ou tinha, mas a gente ainda tem expectativas boas do Saulo, que ainda não correspondeu, pelo menos desde o ano passado até agora. Talvez o jogo de maior destaque foi contra o Ituano, onde ele fez 3 gols. Mas é um que eu imagino que também tem mercado, é novo, né? E sei lá, bicho. Não sei se o Ceará vai continuar com ele, se existem situações para ele. Não sei, cara, não sei. Em algum momento eu acho que o Ceará caberia negócio se chegar às propostas, hein? Pro Saulo? Sim. Cara, é difícil, porque eu digo por opção, né? A gente está numa Não tem, né? situação. Eu digo assim, porque a gente está numa situação que o dinheiro que entrar, dificilmente ele vai ser usado para contratar um jogador, entre aspas, melhor. Só para pagar a Né? conta. Então é isso. Então a gente vai acabar tendo que repor quem já saiu. Né? A gente precisa de contratações. Se você for parar para pensar, a gente tem um time que, apesar dos pesares, até a rodada passada, era o melhor ataque da Série B. É um time que tem dificuldade de finalização para converter gol. Isso a gente vê todo jogo, a gente está falando aqui. Os caras chegam na cara do gol e perdem chances claras. E mesmo assim, era o melhor ataque da Série B. Agora, em contrapartida, tem uma das piores defesas. O Ceará leva gol quase todo jogo. Quase todo jogo o Ceará leva gol. Então é um ponto aí que a gente também tem que reforçar. Eu vejo o Ceará muito de olho em pontas, é importante. A gente precisa de opções para caso o Pulga canse. A gente precisa de opções para o outro lado do campo, coisa que a gente não vem tendo, né? Mas a gente precisa, sobretudo, de zagueiros. A gente já falava isso quando o Jonathan estava aqui. E nós perdemos um jogador que era o nosso melhor zagueiro até então, né? Não era antes, mas aproveitou muito bem a oportunidade que teve, virou o nosso melhor zagueiro e não à toa acabou se concretizando com a maior venda do clube, na história do clube, de um jogador vindo da base. Né? Saiu até detalhes, não sei se você chegou a ver, notícia do Horácio Neto, que sobre o pagamento, né? O Cruzeiro pagou 5 milhões à vista e parcelou 3, alguns quebrados aí de milhão. O Ceará aceitou parcelar, né? Então entrou um dinheiro aí à vista nos cofres do Ceará. Mas o que eu quero dizer é que se a gente já precisava de zagueiro com o Jonathan, com a saída dele, é que a gente precisa mais. O Matheus Felipe, após a lesão, ainda não é nem de longe o jogador que a gente conseguiu ver no começo do ano. É um cara que tem tido muitos problemas, tem sofrido muito ali, feito muitas faltas. Então é um cara que a gente não consegue ter confiança. E o mesmo vale para o Ramon. O Ramon que era para ser o nosso titular. O Ramon que era para ser, inclusive foi uma conversa que eu tive com o Júnior Bala no Twitter. O Ramon é o cara mais rodado desse elenco. É um, entre aspas, Serginho, era para ser a referência desse elenco. E não tem sido a referência nem técnica e nem uma referência moral, porque, de certa forma, é um cara que não ganhou muita coisa na carreira. Por mais que tenha jogado em clubes grandes, tudo, mas é um cara que acaba se nivelando com os que estão aqui e, por vezes, até ficando abaixo, se você for olhar, no caso, um Recalde, que é um cara que jogou seleção paraguaia, né? Jogadores que jogaram Libertadores e outras coisas. Então, falta também esse perfil para o Ceará. Falta um perfil de liderança técnica, um perfil de que o cara olha assim, pô, esse cara aí é uma referência. Esse cara aí eu tenho que me doar por ele. O que ele mandar eu fazer, eu tenho que fazer dentro de campo. E a gente não tem esse jogador. Eu acho que o Ceará tem um elenco hoje que tá ali no campo da Série B, que a gente sabe que podia estar numa situação melhor, mas a gente também sabe que precisa de contratação. Eu espero muito que o Ceará traga aí umas 5 ou 6 contratações. Eu estava até escutando agora, no final da tarde, o Samuel Conrado falando que o clube quer 6. Eu queria 7. Mas quando eu olho para a situação do clube, aí eu fico ali entre 5 ou 6. Torço muito para que venham.
E que sejam jogadores, Serginho, cara, jogador que chegue e jogue, sabe? Chegue e jogue. Não quero jogador para chegar aqui e esperar 10 dias, condicionamento físico, não. Quero jogador que chegue, jogue, seja opção e que aí vá evoluindo junto com o time, né? Ainda tem aí muita rodada. O campeonato está muito nivelado, está muito embolado esse campeonato, sabe? Não vai ser uma derrota. Eu estava falando, inclusive, com amigos torcedores do esporte, que não vai ser uma derrota aqui, 2 derrotas seguidas, que vai tirar um time da competição. Não vai ser. A Série B de hoje ela ainda não tem aquele norte, que é aquele clube que todo mundo olha e tenta alcançar e não consegue. Já foi o Goiás, já foi o América, já foi o Santos, já foi o próprio Sport. Na verdade, mano, não foi ninguém. Assim, Não, mas olhando friamente, olhando, que conseguiu imprimir uma sequência de vitórias e você diz assim, esse aí já assim, subiu. Aí do nada o é, Sport emendou 4 vitórias. Do é. nada inventou 3 derrotas. Mas eu Então, digo, eu digo, eu digo naquela situação de não conseguir desgarrar, não, porque ninguém. Ninguém conseguiu. O Ceará vem mal nos últimos jogos, digamos, nos últimos 6 jogos, uma vitória. E tá a 5 pontos, né? Do líder, 6 pontos do líder, ou seja, tá muito próximo ainda, assim, não conseguiu o Ceará. Na verdade, o que aconteceu é que os da frente não dispararam, os de trás chegando. Se você pegar a classificação, até entrando nesse teu comentário aí rapidinho, o Ceará hoje ele tem 19 pontos, né? O Ceará ele tem 19 pontos na Série B, eu tô pegando aqui, 19 pontos, vamos lá. O Santos tem 25, ou seja, 6 pontos separa o Ceará do líder. Da mesma forma que 5 pontos separa o Ceará da zona de rebaixamento. Zona de rebaixamento essa que o CRB está jogando agora, está empatando, está com 14 pontos, ou seja, 5 pontos separam o Ceará. Próximo jogo do Ceará é o Paysandu, que é o 15º com 16, com 17 pontos. Se o Paysandu ganha, já passa o Ceará, pô. É tudo Ou seja, embolado, né? tá Tudo embolado, embolado. assim, do primeiro ao 15º, vou falar até o 16º, a diferença é muito pequena, entendeu? São Então 9 é isso, pontos acho. que é aquela situação de que se o cara embala ali 2, 3 jogos, aquela galera que tá embaixo, chega lá em cima facilmente. Eu digo isso, Serginho, porque o Ceará perde um jogo, aí a gente vê muito, esse time aí vai para canto nenhum, não. O Ceará ganha o jogo, a gente tá no caminho certo. Cara, eu acho que isso é muito relevante, né? O campeonato tá embolado desse jeito, nos permite, entre aspas, ter alguns vacilos. É como você disse, a gente ganhou um jogo em 6 e ainda estamos a 4 pontos do G4. É algo muito alcançável. Por outro lado, tem a realidade do clube em si que torna tudo mais difícil, né? A realidade do clube que eu quero dizer internamente pelo que até parece que deu uma acalmada, né? Até parece que os anjos estão meio que respirando, não sei. Pelo menos confusão em si a gente não vê mais. Tem as questões das dívidas que são um grande problema que o Ceará precisa resolver. Mas isso são problemas que podem sim atrapalhar o clube. Mas se você olhar friamente para a tabela, friamente para o número de rodadas que ainda restam nessa Série B, não dá para dizer que o Ceará não pode brigar para subir. Eu acho que pode. Eu acho que tem um cenário aí que ele pode. Agora o Ceará precisa ter força para isso. O Ceará precisa ter organização para isso. E essas peças que a gente vem cobrando para reforçar vão ser fundamentais. Quanto a reforço, eu imagino que precisa de uns 7 ou 8, viu? Só o zagueiro precisa de 2. Só zagueiro precisa de 2. Ou mais, né? Porque a gente E, tá. e, e Porque seria um eu para falo ser assim assim. titular. Pois é, eu falo assim: 2 zagueiros. A gente hoje tem quem? David Ricardo. O David Ricardo ele tá numa situação da carreira dele que ele tá no nível aqui. E assim, em alguns jogos em alguns jogos ele vai bem, mas ele mantém um nível ao ponto dele ser o titular indiscutível. Para mim, o David Ricardo é titular indiscutível desse time. Aí você tem um Ramon e você tem o Matheus Felipe. Passaram muito tempo fora, né? Recentemente. Principalmente o Matheus Felipe, o Ramon, qualquer besteirinha sai, perde o jogo. E assim, tinha o Jonathan que era a quarta opção, que na hora que estava dando certo foi negociado, não tinha o que fazer. E aí você tem quem agora? A solução Iago, da base, que é um menino ainda a ser lapidado, né? Precisa ainda de paciência com ele.
mas que está aí à disposição, tem entrado em alguns jogos. E você tem quem? Que a gente pode imaginar que está à disposição da base? O Shella, né, que chama, Vinícius, que é um cara que tem um destaque legal na base e eu acho que vai dar certo em algum momento com a subida para o time principal. Mas, enfim, a gente está falando aí de 3 zagueiros, na teoria, os principais, onde só um joga. A gente precisa de 2, pelo menos mais 2 ali, para dar uma incrementada na zaga, para a gente ter jogador, para ter suplência, até de um nível equivalente àqueles que estão jogando. Vamos lá, para os volantes. Eu acho que ainda falta jogador para volante. Tem aí o De Luca, que chegou, vestiu a camisa, mas não é o cara. Assim, eu não vejo, cara. Sinceramente falando, eu não vejo ainda ele como uma peça-chave. Gosto do Richard, está sendo. Vai ver o retorno dele para os campos. Pelo menos a temporada dele está sendo ok, está sendo muito boa até. Gosto do Jean, o Jean pouco experimentado. Quando teve a sequência, foi de zagueiro, fazendo um terceiro homem de zaga ali, e que deu certo, né? Mas tem uma característica mais marcadora. O Mugni, que estava jogando de volante, segundo volante, não é volante. Acho que ele é um meia, tá jogando de 10. Quando joga de 10, ele consegue desenvolver um bom futebol. O Lourenço, para mim, é outro indiscutível, que é uma peça fundamental ali no meu. Cara, assim, eu acho que precisa de zagueiros, eu acho que precisa pelo menos mais um volante, mais um meia, pontas, se ela precisa, e talvez mais um 9. Né? Um 9 de uma característica diferente, imagino. Diferente do Barcelona, né? Porque o 9 puro a gente só tem um Barcelona, né? Então, assim, eu acho que de 7 a 8 contratações eu imagino que seria o possível. Isso sem isso torcendo para que ninguém saia, né? Mas, enfim, está começando aí essa situação de mercado. A partir de agora a gente vai ter muita novidade aí sobre o Ceará, né? Vamos tentar trazer o máximo de notícias, novidades referentes ao mercado do Ceará, que a partir de amanhã essa janela abre e teremos aí muita zoada, muita conversa, muito bastidor para ser falado.